Salve, salve meus amigos alvinegros de Passo Fundo e a todos aqueles que estiverem assistindo esse vídeo. Galera, vamos aqui abordar alguns assuntos. Primeiro, o jogo de ontem, nós que somos torcedores, claro, vamos ter sempre esperança, né, que o nosso time possa reverter um placar adverso, mas pensando racionalmente, a gente sabia que ia ser muito difícil. Primeiro porque nosso time é um time desorganizado, nós não temos uma tática, nós não temos nada. O time do Botafogo é um bando de jogadores em campo, jogadores que não sabem aquilo que vão executar em campo, não sabem posicionamento, porque não tem treinador. Perdemos tempo com o Leiria e perdemos tempo com o Caçapa, porque o Caçapa não é treinador também. Essa é a grande realidade. Só lembrando para vocês, o Caçapa rebaixou o Molenbeek, tá? Foi o Caçapa que rebaixou o Molenbeek. E não venha com papo, mas o time do Molenbeek era fraco. Eu sei isso. Carlos Alberto, por exemplo, era um dos melhores jogadores do Molenbeek. Agora, eu também, lá atrás, fiz a leitura de que o Caçapa poderia dar uma cara para o time, para quando o treinador chegasse, o time já tinha uma cara, ele só ia colocar as ideias dele. Mas não, Caçapa mostrou claramente que eu estava errado. Caçapa não é treinador, não sabe rigorosamente nada, não sabe fazer leitura de jogo, mexe mal no time. Então, Caçapa para mim, e vou ser bem sincero, nem para a comissão técnica permanente serve. Não serve. Você para a comissão técnica permanente tem que trazer um cara que tenha como crescer. E não o cara que você está vendo que não vai a lugar nenhum. Caçapa não vai a lugar nenhum, irmão. Caçapa não é um jovenzinho. Caçapa não é mais um jovenzinho. Não vai a lugar nenhum. Vai ficar nessa mesmice aí. Então, ontem aconteceu aquilo que no fundo, lá no fundo a gente já sabia que ia acontecer. O Botafogo não tem um time hoje. O Botafogo tem bons jogadores que mostraram o ano passado que tem condições de ir muito longe, de ir muito além, tem muito para apresentar e para oferecer, mas que ser um treinador a gente não vai conseguir. Não vai. Torno a repetir aqui, se jogador de futebol entendesse de tática, não precisa de treinador, né? Se eles não tiverem um comandante lá fora, não roda, não vai. Então, a gente, mais uma vez, quem foi o estádio saiu decepcionado, e a gente também foi dormir ontem decepcionados. Bem, em relação às críticas, ontem no Newton Santos aconteceu um fato lamentável, que foi a retirada das faixas dos torcedores que estavam lá protestando. Ora bola, a torcida não pode protestar? Ué, paguei ingresso, meu amigo. Por que eu não posso protestar se eu paguei ingresso? Posso protestar desde o momento que eu não uso de violência. Estou lá protestando. É uma coisa que eu acho que eu devo fazer. Por que não pode protestar? Absurdo aquilo ali. Não concordo. Acho que o Botafogo tem que rever esses conceitos. Parece que ontem eu já li alguma coisa que o Textor disse que o torcedor pode protestar, e claro que pode. Ele achou patético, é um direito dele. Ele não entende essas coisas, normal. Tanto que o Luiz Castro, quando estava aqui também, ficava aborrecido quando era chamado de burro, porque eles não têm eles não têm essa cultura na Europa, nem em Portugal. Então, eu achei ridículo essa questão de impedir o torcedor de protestar. Em relação aos protestos contra o John Textor, contra essa falta de planejamento, eu acho que alguns torcedores têm que saber separar as coisas, porque tem gente que vem e diz assim: vocês são ingratos, ficaram 30 anos sem ser campeão, não ganhava nada, aí vem o John Textor e o Botafogo ganha uma Libertadores, ganha um brasileiro, tricampeonato brasileiro, uma Libertadores que é inédita e tal, e vocês estão aí protestando contra o cara. Uma coisa é outra coisa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, galera. Criticar a falta de planejamento,
criticar a falta de um treinador, criticar a ideia de John Textor de que a temporada só começa em abril, não tem problema nenhum. Criticar isso aí não quer dizer que a gente não quer o John Textor no Botafogo, não quer dizer que a gente não tem gratidão pelo John Textor. A gente tem gratidão e vamos ser gratos a vida inteira. Ele nos deu a maior alegria das nossas vidas. E eu creio que vamos ter mais alegrias ainda. Eu acredito nisso, eu acredito no John Textor. Agora, se o que está errado tem que ser criticado. Críticas construtivas são sempre bem-vindas para todo mundo. Entendeu? Então a gente tem que separar as coisas. Não é porque a gente critica que a gente quer o John Textor fora do Botafogo, não. Se o torcedor for lá para o estádio para dizer fora John Textor, aí, meu amigo, aí com todo respeito, é uma burrice tamanha e uma idiotice sem tamanho. Tá? Então, criticar é uma coisa, não ser grato é outra. Ninguém está sendo ingrato. A gente está apenas criticando aquilo que a gente está vendo. Agora, nós torcedores também temos que entender que quando a gente vira uma SAF, né, o dono é quem decide as coisas. E ele ontem na entrevista, eu postei a entrevista lá no nosso WhatsApp do nosso grupo, e ele deixou bem claro, e só não entendeu ainda quem não quer entender, que ele não vai gastar 20 milhões, 25 milhões no jogador para que o jogador jogue 11 meses na temporada. O Botafogo jogou 75 jogos ano passado, é um absurdo. E que esses campeonatos carioca e essas taças que ele chama de taça de marketing, que para nós é importante, a gente quer ganhar tudo, para ele não tem importância. Então, galera, a gente só tem duas alternativas: ou sofrer todo ano, ou a gente entender que vai ser assim. Tá? Que vai ser assim. Ele não vai dar importância a esse tipo de campeonato, nem o campeonato carioca. E se o Botafogo chega lá em cima e ganha a Libertadores novamente, e ganha o Brasileiro, ou ganha uma Copa do Brasil, para ele esse Supercopa, Recopa, para ele não tem a importância que deveria ter. Então é isso. A gente só tem duas alternativas, cada um escolhe a sua, certo? Ele não vai mudar, é a cabeça dele, é a cabeça de um cara que nos Estados Unidos e na Europa não existe esse tipo de campeonatos. Ele não entende essas coisas. Eu acho que ele não vai entender nunca. A contratação do Paiva. Muitos torcedores, é o técnico que eu queria, que eu sou ele? Não. E também não é o de vocês. Nem imaginava que fosse ele, nem lembrei do nome dele. Agora, muitos torcedores estão julgando o cara pelo trabalho dele no Bahia. É bom deixar claro que quando ele chega no Bahia, começo da SAF, ele chega num Bahia sendo montado. O Bahia estava sendo montado, chegando jogadores, ele teve que começar tudo do zero. Tá? Então, no Campeonato Baiano, que é um campeonato fraco, ele foi campeão. Mas aí o Campeonato Brasileiro, né, aí sobe a régua. E ele não tinha um time ainda. Ele não tinha um time porque aquele time começou a ser montado durante aquele ano, quando ele chega. E ele não tinha um time porque o time do Bahia era limitado. A realidade é essa. E ele tentou fazer o Bahia jogar do jeito que ele gosta, e ele não conseguiu. E ele pediu para sair. O Grupo City queria bancar ele até o fim, mas ele pediu para sair. Por quê? Pelas mesmas questões que eu falei agora há pouco lá atrás. Esses caras não aceitam ser chamado de burro. E eles têm que entender que no Brasil o torcedor é assim. O torcedor chama ele de burro hoje, amanhã vai estar gritando o nome dele. Porque tem uma frase no futebol, aqui no Brasil, que é perfeita. Treinador, um dia ele é uma besta, no outro ele é bestial. Mas os portugueses ainda não entenderam isso. Mas se eles continuarem no Brasil, eles vão acabar entendendo. O treinador contratado, ele se inspira muito no Luiz Castro. Ele mesmo já falou sobre isso.
Então ele tem uma forma de jogar parecida com a do Luiz Castro. Não é igual porque ninguém é igual, mas é parecida. Ele gosta de pontas abertas. Ele disse na entrevista que ele deu lá no Charla Podcast, semana passada ainda, ele nem era técnico do Botafogo ainda, acho que ele nem esperava isso. Ele disse que uma coisa que o irrita bastante é quando ele percebe que os pontas não estão abertos, e quando os pontas enveredam pelo meio, os laterais têm que passar. Por isso eu acho que o Matheus Ponte vai ganhar a posição de lateral, porque o Vitinho não tem um bom apoio. O Vitinho, ele marca mais, mas ele não tem um bom apoio. O Ponte já passa mais e sabe cruzar melhor e apoia melhor do que o Vitinho. Ele falou isso, o Paiva falou isso na entrevista lá no Charla Podcast. Ele gosta de marcar a saída do adversário, ele gosta de sair lá de trás jogando com o goleiro. Se ele vai encontrar facilidade no Botafogo, o João sabe fazer isso. Lá no Bahia ele teve dificuldade de fazer isso, porque o goleiro do Bahia não sabia jogar com os pés. Então, não é o treinador que eu gostaria, mas é o treinador que foi contratado. E é um treinador, se você for analisar o currículo dele, tem mais currículo do que o Castro, quando chegou aqui, do que o Laje, do que o Ponte e do que o Arthur Jorge. Então o futebol, gente, o futebol ele é assim. Quando o Castro chega, quem conhecia o Castro? Todo mundo com o pezinho atrás. O Castro começou a fazer um bom trabalho. Começou mal, depois acertou. O Laje, quando chegou aqui, a mesma coisa. Não foi bem, não teve tempo e não foi bem. O Arthur Jorge, quando é anunciado, o torcedor falava a mesma coisa. Mas quem é Arthur Jorge? Nunca ganhou nada. Certo? O Paiva já ganhou. O Paiva já ganhou. O Paiva tem um currículo melhor do que todos eles que passaram por aqui. E por incrível que pareça, eu acho que vocês não devem ter pensado nisso, de todos os técnicos que chegaram no Botafogo depois da SAF, o que tinha mais currículo era o Thiago Nunes. Pode pegar lá, era o Thiago Nunes. Campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, campeão paranaense. O Thiago Nunes era o cara que tinha mais currículo desses técnicos que passaram no Botafogo, era o Thiago Nunes. E deu no que deu. Então, não vamos julgar o treinador antes dele mostrar o seu trabalho. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Não vamos ficar aí, não vai dar certo, estamos ferrados, isso e aquilo. Não, não é por aí. Não é por aí. Tá? Eu penso o seguinte, é a velha história, o clichê, aquele clichê que toda hora você está ouvindo aí, mas serve para esse ponto. Você vai embarcar no avião. O piloto é teu inimigo. Você não gosta do cara, o cara não gosta de você. Vocês já tiveram várias arestas. Mas aí você vê lá, o cara vai pilotar o avião. E aí, porque ele é teu inimigo, tu vai torcer para o avião cair? Vai torcer para ele derrubar o avião? Não, né? Porque você também está ali. Então, meu amigo, eu acho que nós, torcedores, temos que ter um pouco de calma. Eu sei que não é o começo de ano que a gente esperava. A entrevista do John Texton antes, ele fala sobre isso. O ano passado foi a mesma coisa. Nós não tínhamos as Copas, mas foi a mesma coisa. E ele deixou no ar que ele disse o seguinte: esse elenco ainda está sendo montado. Será que vem alguma surpresa hoje ainda, o último dia da janela internacional? Porque a janela doméstica vai continuar aberta. Só a janela internacional é que fecha. A gente do John Tex pode esperar tudo. Então, galera, sei que nenhum de nós está satisfeito com esse começo de ano, mas o ano está só começando. Eu acho que agora o Botafogo vai começar para valer. Temos um treinador, vamos torcer para que ele consiga fazer os jogadores entender aquilo que ele quer e que a gente, no final do ano, possamos estar aqui dizendo, mais uma vez, John Tex acertou. Mais uma vez ele tinha razão. Vamos torcer para isso, porque se isso acontecer, somos nós que vamos ficar contentes, somos nós que vamos estar comemorando, e aí a gente passa mais um final de ano que nem passamos o final do ano passado, feliz da vida. E eu vou dizer para vocês, eu acredito, eu critico a falta de planejamento do João, mas eu confio no John Tex. Um abraço, meus amigos, boa sexta-feira, vamos que vamos, saudações alvinegras.